Olá meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu vim aqui trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu sei que você tem passado por lutas que parecem ser invencíveis, lutas que parecem que nunca chegam ao fim. E aí você olha as circunstâncias da sua vida, são tão difíceis de se resolver que até a sua comunhão com Deus tem sido abalada, tem sido enfraquecida a cada dia que passa. E aí no desespero você tenta ler a Bíblia, tenta orar, vai na igreja e mesmo assim a sua vida espiritual parece que está cada dia pior. Se você está passando por isso, essa palavra é para você hoje. Irmãos, existem milhões de pessoas que estão nesse momento debaixo de uma opressão maligna muito grande. Por isso o Senhor está mandando para você hoje uma orientação muito importante que vai te fazer vencer todas essas batalhas, todos esses inimigos que parecem ser indestrutíveis. Mas para isso você tem que ficar comigo até o final e você então será liberto, abençoado por Jesus de todas essas amarras que estão te sufocando e te fazendo querer desistir da vida, da caminhada com Deus, das pessoas que estão à sua volta. Meus irmãos, essa palavra é muito importante, é uma mensagem espiritual que o diabo não quer que você saiba. Então se concentre aqui naquilo que eu vou te dizer, ok? E antes de nós começarmos, eu só quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. Você que ainda não é inscrito, clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Nós temos formado aqui uma grande corrente de oração todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, e nós vamos orar pela sua vida, interceder por você. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas se você unir a sua fé com a nossa. Amém? Então vamos lá. Eu sei que existem situações na sua vida que você está cansado de enfrentar. Tem pessoas que falam para mim que já faz 5, 10, 20 anos que elas oram por algo e parece que nada muda. Ao contrário, as coisas só parecem piorar, as suas forças parecem que vão chegando ao fim. Bom, irmãos, por isso hoje eu vou falar com vocês sobre o jejum que vai colocar um ponto final nessa história. E para isso eu quero ler algumas passagens bíblicas com você. E a primeira delas está no livro de Joel, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Irmãos, aqui nessa passagem Deus está falando sobre aparências, fingimentos. E por que Ele falou sobre isso? Porque no passado, quando os homens faziam o jejum, eles rasgavam as suas vestes, eles jogavam cinza nas suas cabeças, e com isso todo mundo que estava ali próximo dessas pessoas sabiam que eles estavam jejuando. Mas muitos desses religiosos faziam esse ritual só para mostrar para os outros que eles eram espiritualmente melhores, mais evoluídos, mais santos. Mas no interior do coração deles, eles continuavam orgulhosos e não se arrependiam, não se entregavam verdadeiramente ao Senhor. Deu para entender? E agora então nós vamos lá para o livro de Isaías, capítulo 58, nós vamos fazer uma ligação com esse texto que eu acabei de ler para você, que diz assim, ó: Vocês dizem, por que jejuamos e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? Olha isso, irmãos. Imagine você nessa situação. Você ora, você jejua, você lê a Bíblia, mas nada muda. Então você começa a questionar ao Senhor: Pai, por que o Senhor não me ouve? Por que não responde ao meu clamor, aos meus sacrifícios? Bom, sabe o que acontece? É que assim como o povo nessa situação que eu acabei de ler para você também não está fazendo o jejum que agrada ao Senhor. E é por isso que Ele não está te atendendo. Deus não aceita, irmãos, qualquer tipo de jejum, não. Nós vamos ver a continuação dessa passagem da Bíblia que mostra exatamente o que Deus espera de nós e o que vai acontecer se você seguir tudo o que Ele está te dizendo hoje, tá bom? Olha o que está escrito. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo?
Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz romperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Amém? Olha isso, irmãos, que coisa tremenda. E isso é muito forte, porque fica claro que as promessas de Deus, elas estão bloqueadas e você não recebe elas enquanto você estiver tentando do jeito errado. Você pode estar passando por uma maldição familiar, sofrendo com coisas que os seus avós, seus pais já enfrentaram no passado e que nada muda, nada melhora. É perda atrás de perda, luta atrás de luta, humilhação atrás de humilhação. Mas a boa notícia que eu venho te trazer hoje é que Deus quer mudar essa situação na sua vida e Ele quer fazer isso a partir de agora. Ele quer converter a maldição em bênção, Ele quer trazer bênção, prosperidade, abundância na sua vida. Então a primeira coisa que você tem que fazer antes mesmo de jejuar para quebrar maldição, curar doença, restaurar problemas financeiros ou qualquer outra amarra que seja, você precisa jejuar pela sua conversão genuína. Isso quer dizer que o seu coração, ele precisa estar alinhado com o coração de Deus. Eu vou repetir, o seu coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. E quando isso acontece, aí você está abrindo portas para o Senhor começar a agir na sua vida. Eu estou falando isso, irmãos, porque mesmo depois de ter entregado a sua vida para Jesus, pode ser que o seu coração, os seus desejos, os seus planos estejam bem longe do Senhor. Não é porque você se converteu que agora você está automaticamente alinhado com Deus. Não. Tem muitas pessoas que vão na igreja, oram no monte, nas vigílias, mas o coração delas não está voltado para Deus. E é por isso que nada acontece na vida delas. E mais pra frente eu vou te explicar detalhadamente como você vai fazer. Então você não pode usar Jesus como muitas pessoas usam os feiticeiros, as suas entidades, para conseguir o que elas querem. Essas pessoas vão lá no terreiro, oferecem dinheiro, sacrifício, em troca do que elas precisam e pronto. Mas com o Senhor é diferente, você precisa se relacionar com Ele. Se você quer uma bênção, um milagre, uma libertação, você precisa estar com seu coração totalmente voltado para o Senhor e disposto a obedecê-lo. A Bíblia diz no Salmo 34 que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E qual é a oração de uma pessoa que tem um coração quebrantado? É aquela pessoa que diz: Senhor, perdoa os meus pecados, me ajude, Senhor, a vencer o pecado, mostre para mim se existe algo de errado comigo, se existe algo que eu estou fazendo que está desagradando o teu coração. Ó Senhor, dirige os meus caminhos, purifica os meus pensamentos e que seja feita a tua vontade acima da minha, mesmo que eu não goste, eu quero fazer a tua vontade. Meu irmão, se você orar dessa maneira, se você estiver em comunhão com Deus, o seu jejum não vai ser como antes. Pode anotar o que eu estou escrevendo. Você vai parar de jejuar para ter o que você quer, para ser melhor do que os outros, para satisfazer a sua carne, para apontar o dedo, para acusar o seu irmão. E aí você vai começar a jejuar para que Deus comece a cumprir os planos dele na sua vida. Você vai jejuar para que o nome do Senhor seja glorificado através de você, para que almas se convertam a Cristo por meio do seu testemunho. E é por isso que você vai querer um milagre, para que as pessoas vejam que Deus é fiel, que Deus está na sua vida, mas não para a sua soberba, para o seu orgulho, mas porque você deseja que as pessoas sejam salvas, libertas, transformadas. Amém? E um outro ponto muito importante para você conseguir fazer o jejum que o diabo não vai resistir é perdoar quem te feriu, porque só assim o Senhor vai poder te perdoar e ouvir a sua oração. Eu já vi muitos casos disso, irmãos, de pessoas que fazem jejum, que oram o tempo todo, mas não conseguem liberar o perdão. Elas guardam mágoa no coração, elas são tomadas pelo ódio, pelo rancor, e com isso elas podem jejuar o tempo que for, Deus não vai ouvir a oração delas.
Eu sei que você conhece já a oração do Pai Nosso, mas eu quero ler novamente essa oração porque é muito importante. Tudo que está escrito ali é um modelo para eu e você orarmos. E não foi à toa que Jesus nos ensinou exatamente a oração do Pai Nosso. Olha o que ele disse. Vocês orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Perceba aqui que depois da oração do Pai Nosso, em seguida Jesus já deu o seguinte recado: se vocês não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai também não lhes perdoará. Mas se vocês perdoarem, então o mal não venceu, o pecado não venceu, e aí o seu coração estará totalmente aberto para o que Deus tem para a sua vida. Então eu preciso falar isso mais uma vez. Se você tem algo contra alguém, se você não consegue amar, perdoar aquela pessoa que te machucou, você tem que orar pedindo que Deus te ajude nesse processo. Irmãos, o perdão é uma decisão, não é um sentimento, viu? Se você esperar sentir alguma coisa, você não vai perdoar, mas você tem que obedecer, sabendo que é um mandamento do Senhor. E perdoar significa não levar em conta o que a pessoa fez. Meus irmãos, assim como Deus faz conosco, imagine se Deus guardasse mágoa, rancor toda vez que a gente pecasse contra Ele. Mas Ele decidiu não levar em conta o que a gente fez e Ele continua nos amando. E teve uma vez que Jesus disse o seguinte: abençoai aqueles que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem. Sabe o que significa abençoar? Significa você falar bem e não falar mal daquela pessoa. Eu vejo muitas pessoas tendo dificuldade de perdoar, mas porque elas só falam mal daquela pessoa. Quando encontram com uma amiga, com um amigo, na família, está sempre criticando aquela pessoa. E isso só dificulta o perdão. Então, se você não quer falar bem daquela pessoa, pelo menos não fale mal. Ore por ela. Ore para que Deus tenha misericórdia daquela vida, tá bom? Então, irmãos, voltando aqui a falar sobre o jejum, se você está à espera de um milagre que nunca chega, se você quer uma cura que parece que está tão distante, se você quer vencer uma batalha espiritual que já parece perdida, reveja os seus conceitos sobre o jejum, tá bom? Deus tem promessas maravilhosas para a sua vida, mas o seu coração tem que se voltar para Ele. Então o segredo para fazer o jejum que o diabo nunca pode resistir é esse: realinhar o seu coração com o coração de Deus. Se você separar um tempo para Deus, não importa se for 1 hora, um dia, uma semana, não importa. Se você separar um tempo para Deus, colocar um louvor de fundo, aquietar o seu coração e começar a pedir para Deus mudar o seu coração, ali o Senhor vai começar a derramar da presença dele na sua vida. E vocês não têm ideia do quanto o jejum é poderoso, irmãos. O jejum vai te libertar do laço do inimigo, ele vai te proteger no dia mau, ele vai te dar livramentos, porque Deus vai estar derramando da presença dele, e aí o diabo não tem poder contra a sua vida. Eu me lembro, irmãos, que alguns anos atrás eu fiz um jejum de 3 dias, só tomando água. Irmãos, eu estava disposto a obedecer a Deus, eu queria ser santo cada vez mais, eu queria agradar ao Senhor e renunciar tudo aquilo que me afastasse dele. E foi durante esse jejum que eu comecei a pedir para Deus me revelar qual era a vontade dele para minha vida. Eu queria ser usado nas mãos de Deus. Eu não queria ficar anos e anos na igreja sem fazer nada pela obra do Senhor. Irmãos, eu confesso para vocês que foi muito difícil fazer esse jejum e eu aconselho você, se você quiser fazer jejum, faça aquilo que você consegue. Não quero fazer muito tempo, porque não é pelo muito falar, pelo muito jejuar que você será atendido. Mas é a intensidade que vai contar, é como você busca ao Senhor durante o jejum. Irmãos, eu me lembro que eu terminei esse jejum e as coisas parecem que nada mudaram. Parece que Deus não me ouviu, parece que nada aconteceu. Mas poucos dias depois, irmãos, eu fui batizado no Espírito Santo e 2 dias depois eu fui chamado para ser pastor. Eu tive uma revelação de Deus muito grande, Deus me mostrou um anjo ali e ele me disse que eu pregaria em todo o Brasil, fora do Brasil, e hoje, meus irmãos, eu vejo essa promessa se cumprindo. Não porque eu sou melhor que você de modo algum, eu não sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, talvez eu tenha muito mais falhas que você, mas eu decidi abrir o meu coração, eu me arrependi, eu pedi para Deus ter misericórdia da minha vida, que Ele me mostrasse se existia algum caminho mau, alguma coisa que estivesse bloqueando as bênçãos dele na minha vida.
Irmãos, de forma milagrosa, Deus fez coisas grandiosas. Então, se você fizer tudo conforme o Senhor deseja, se você separar um tempo, seja 1 hora, pouco tempo que seja, mas faça de todo o coração, procure ajudar o próximo, procure viver em santidade, dar um bom testemunho. Meus irmãos, a cada dia o Senhor vai acrescentar as bênçãos e o diabo não vai ter força contra a sua vida, tá bom? E aí Jesus disse que tudo que nós pedirmos em oração será feito, porque Ele falou que se as palavras dele estiverem em nós e nós estivermos com Ele, podemos pedir o que quisermos e Deus nos responderá. Amém? Então eu quero ler só mais uma passagem bíblica aqui que comprova isso que eu falei para você e depois nós vamos fazer uma oração. E eu quero pedir desde já, compartilhe esta mensagem, tá bom? Depois você vai clicar no botão compartilhar que está abaixo do vídeo e você vai se lembrar de 3, 5, 10 pessoas no WhatsApp e você vai enviar para essas pessoas. Eu tenho certeza, vai desbloquear também a vida delas, vai destravar. Deus vai fazer grandes coisas para a honra e glória do nome dele. Amém? Vamos ver agora o que Jesus disse. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Amém? Então, irmãos, aqui Jesus disse que são poucas pessoas que encontram o caminho de Deus, porque as pessoas querem o caminho mais fácil. Elas não querem renunciar àquele pecado que elas tanto amam. Elas não querem liberar o perdão para o irmão. Elas não querem demonstrar amor para os perdidos, para os famintos. Elas não querem saber qual é a vontade de Deus. Mas se você entendeu a mensagem que eu te trouxe aqui hoje, você vai alinhar o seu coração com Deus e aí nada será impossível. Amém? Feche os seus olhos então e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por este momento tão único, tão especial. Pai, os meus irmãos ouviram a Tua palavra e na Bíblia está escrito que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. Pai, enquanto eu falava aqui, eu creio que o Teu Espírito Santo foi trabalhando em cada coração e eu creio que o Senhor revelou aquilo que precisa ser mudado. Por isso, desde já nós te pedimos perdão, meu Pai. Quantas vezes nós cobiçamos o que não é nosso? Quantas vezes nós olhamos para as coisas do mundo e focamos somente nelas, deixando de confiar no Senhor. Mas, meu Pai, perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. As pessoas que nos fizeram mal, que nos desejaram mal, que nos prejudicaram, nós a abençoamos em nome de Jesus. Nós te pedimos, meu Pai, tem misericórdia delas, não deixe elas serem enganadas pelo inimigo. Ó Senhor Jesus, liberta-nos da prisão da alma, liberta-nos das amarras de Satanás. Senhor, nós estamos aqui te clamando, libera sobre nós uma bênção especial, meu Pai. Essa pessoa que está endividada, parece que as coisas nunca vão para frente. Senhor, abra uma porta, dê sabedoria, coloque ideias novas, que essa pessoa venha prosperar, que a abundância venha fazer parte da vida dela. Senhor, abre portas de emprego, que essa pessoa venha começar a empreender em algum negócio e que o Senhor coloque a tua mão. Oh, meu Pai, queremos ser bênção na vida das pessoas à nossa volta. Queremos, meu Pai, ser felizes em todas as áreas da vida, inclusive na área sentimental. Quantas pessoas estão agora, meu Pai, chorando e clamando, porque não conseguem ser felizes nessa área. Senhor Jesus, coloca um homem, uma mulher de Deus na vida dessa pessoa. Pai, que ela não venha se contentar com o bom e nem com o ruim, mas somente com o melhor que o Senhor tem para ela. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, mostra para nós se existe alguma coisa errada que estamos fazendo, algum pecado que precisamos renunciar. Meu Pai, nós queremos alinhar o nosso coração contigo. Por isso, dirige os nossos caminhos, purifica a nossa mente, meu Pai, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as intenções com que fazemos as coisas. E que o Senhor, meu Pai, possa trazer a cura e que essa promessa de Isaías se cumpra na nossa vida, de que o Senhor nos guiará constantemente, satisfará os nossos desejos numa terra ressequida pelo sol. O Senhor vai fortalecer os nossos ossos. É isso que está escrito na Tua palavra. Oh, meu Pai, eu te peço, abençoa a vida dos meus irmãos. Eles já têm orado comigo aqui, meu Pai, todos os dias. E eu te peço que essa corrente de fé e de oração nunca venha se quebrar. Pai, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu quero fazer a Tua vontade. E que os meus irmãos também renunciem às suas próprias vontades para fazer a Tua.
Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, responda ao clamor dos teus filhos e que o jejum, meu Pai, não seja somente de comida, mas seja também do pecado, da falsidade, da fofoca. Nos ajude, Senhor, a sermos santos. Nos ajude, Senhor, a andar nos teus caminhos. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço por tudo aquilo que o Senhor irá fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador.
E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.